Quando nós falamos sobre abuso infantil, muitas pessoas só pensam no momento do ato. Mas e depois? Depois vem o silêncio, o medo e as dúvidas. Muitas crianças e adolescentes carregam marcas que quase ninguém consegue enxergar. E muitas famílias não conseguem ver esses sinais. E muitas vítimas não sabem onde e como pedir ajuda. E muitas pessoas que querem ajudar não sabem por onde começar. Mas se existisse uma forma de fortalecer os vínculos familiares para que isso não acontecesse? Nesse documentário, nós vamos mostrar uma iniciativa que transforma vidas. A cada hora, 3 crianças são abusadas no país. Metade tem entre 1 e 5 anos de idade e menos de 10% dos casos são denunciados às autoridades. Eu sei que eu tava dormindo, eu tinha um sono muito pesado na época. E eu lembro de ter acordado com uma pessoa me tocando. O abuso raramente termina quando o ato acontece. Muitas vezes ele continua emocionalmente dentro da vítima por anos ou até mesmo pela vida inteira. O trauma pode afetar a forma como essa pessoa se vê, como se relaciona com os outros e como lida com as suas emoções. E dependendo da situação, podem sentir sentimentos de medo, culpa, vergonha, ansiedade e dificuldade de confiar nas pessoas. E eu chamei pelo nome da pessoa, a pessoa só pediu desculpas e saiu de cima de mim. E qual foi a sua reação no momento que você acordou assustada? Eu não sabia muito bem, eu tava tensa, tava acontecendo muitas coisas, eu era muito nova, então eu não entendia muito bem o que estava acontecendo. Eu não consegui compreender nem o que eu estava sentindo. Cada vítima reage de uma maneira diferente, mas é importante entender que os impactos que podem permanecer, eles permanecem muito além da infância ou da adolescência. Eu era mais próxima dele do que da minha própria mãe. Eu tava dormindo com meus irmãos e ele tocou em mim enquanto eu estava dormindo. E eu, às vezes, eu tava pensando assim, pô, será que isso aconteceu de verdade? Porque não é possível. E teve uma vez que eu testei, porque aconteceu mais de uma vez, aconteceu várias vezes. Eu testei pra ver se realmente estava acontecendo aquilo. Eu fingi que eu tava dormindo, porque eu dormia junto com meus irmãos, botava o colchão na sala e a gente ficava lá. Teve um momento que eu testei, fingi que eu tava dormindo mesmo. Aí ele veio de madrugada, num momento que ele tinha bebido muito, e ele tocou em mim. Aí eu acordei e saiu. Ele fingiu que eu tava cobrindo a gente. Aí eu corri pro banheiro, me tranquei lá, e eu fiquei chocada, e eu fiquei com medo de contar pra minha mãe. E isso foi um baque muito grande, porque eu tinha medo de minha mãe não acreditar, e foi o que aconteceu, né? E é muito ruim isso. Muitas vezes, o sofrimento aparece através de mudanças de comportamento. As crianças ficam mais isoladas, mais quietas, mais tristes. Outras podem apresentar agressividade, um medo excessivo, ansiedade, dificuldades na escola, mudanças repentinas de humor. O problema é que esses sinais nem sempre são reconhecidos. Eu fiquei deprimida, eu tive crise de pânico na escola, e o pior de tudo é que ninguém percebia. Eu tava, tipo, dando sinais enormes, dando muitos sinais que eu não tava bem, que eu perdi 10 quilos em apenas um mês. E eu me isolava. E minha mãe falava, isso é coisa de adolescente. Sendo que eu tava literalmente gritando por socorro e ninguém me escutava. Muitas vezes, a criança é vista apenas como difícil, problemática ou rebelde, quando, na verdade, ela pode estar tentando expressar uma dor que não consegue colocar em palavras.
Existem muitos motivos para que uma vítima demore a contar o que aconteceu. O medo é um deles. Medo de não ser acreditada, medo das consequências, ou até mesmo medo do próprio agressor. Sentia muito medo, porque não é como se você fosse um desconhecido que fez isso com você. Foi uma pessoa que acompanhou você crescer, acompanhou você por toda a vida. A primeira pessoa que eu contei foi para uma psicóloga que tinha na escola. E isso foi porque eu tinha 17 anos, e isso aconteceu desde os meus 14. Aconteceu várias e várias vezes. Eu contei para ela e ela respeitou minha decisão, mas ela falou que eu tenho que contar para minha mãe, porque senão ela iria contar. E eu contei primeiro, depois eu contei pro meu irmão. E o meu irmão ficou em choque também, ele foi e contou. Ele foi e falou que eu tenho que falar. E foi um momento de briga, porque ele tava meio que querendo mandar em mim e eu não tava aceitando mais isso. Porque é uma hipocrisia, né? Era uma hipocrisia ele fazer isso comigo e fingir como se nada tivesse acontecido. Aí eu gritei, falei, soltei aos ventos. E nesse momento, minha mãe não acreditou em mim. Ela preferiu acreditar nele. Ele chorava, fingia que não, como que eu posso fazer isso com ela, sendo que ela é minha filha? E ele chorava e ela não conseguia acreditar. Ela ficava ela não ficava no meio. Eu não sei se acredita na minha filha ou se acredita no meu marido, que viveu 18 anos com ela. Aí acabou que ninguém minhas tias, ninguém acreditou em mim. Eu tive que morar com meu namorado na época. Eu sofria muito, muito. Era muita coisa jogada na cara. Eu já tentei me matar. Eu tive muita depressão, me cortava. E eu quis me matar de fato, porque eu não estava conseguindo viver com isso. Por ter sido abandonada pela minha mãe, por ter todo mundo virado as costas para mim. E eu estava morando numa casa que eu não conheço, de uma pessoa que eu não vivi a vida toda, por ter passado pelo trauma. E eu tentei me matar com remédios, muitos remédios. Mas só que graças a Deus eu não morri, né? Que eu tô aqui pra contar essa história pra vocês. E é isso. O acolhimento faz toda a diferença. Quando uma vítima é ouvida, acreditada e protegida, ela começa a perceber que não está sozinha. Eu não sabia como contar, como falar com alguém sobre isso. Ao longo dos anos, afetou na minha vida conforme eu fui ficando insegura com alguns tipos de roupas, com algumas pessoas. E até hoje, as marcas, né, ficam na minha vida e são partes difíceis de lidar. Quando eu vejo crianças próximas a essa pessoa, eu me sinto muito, muito mal. Eu sentia nojo, eu sentia medo, agonia, eu me arranhava, eu vomitava muito. Foi um momento muito difícil para mim. O acompanhamento psicológico ou psicanalítico oferece um espaço seguro para que essa pessoa possa compreender seus sentimentos, elaborar o trauma e reconstruir a sua autoestima e a sua sensação de segurança, principalmente. Embora o que aconteceu não possa ser apagado, é possível ressignificar essa experiência e reduzir seus impactos emocionais. Medo de contar por não se sentir compreendida. O acompanhamento psicológico ou psicanalítico oferece um espaço seguro, criar ambientes seguros para o diálogo e ensinar desde cedo que ninguém tem o direito de ultrapassar os limites do corpo e da dignidade de uma criança. Nem toda criança consegue pedir ajuda. Principalmente quando quem deveria proteger não consegue enxergar.
Muitas vítimas convivem diariamente com o medo, a culpa e o silêncio. E o abuso infantil pode estar acontecendo na sua casa e você não sabe. Existe um programa que se chama Famílias Fortes, que é pouco conhecido, que a intenção dele é fortalecer vínculos familiares para que as crianças e adolescentes se sintam confiantes em contar para os seus responsáveis esses tipos de situações. Sem dúvidas, um programa como esse antecipa todo um trabalho do Conselho Tutelar, ou melhor, ele é um trabalho de prevenção para que isso nem chegue no Conselho Tutelar. Quando a família há um diálogo, há uma comunicação, uma estrutura e uma base familiar, muito provavelmente a criança ou adolescente que vive dentro daquele ambiente é uma criança muito mais estruturada, mais encorpada, tem mais rede de apoio sendo a sua base principal, que é o nosso objetivo sempre, a família, e não os equipamentos externos. A família é sempre a prioridade absoluta. Então, se a criança e adolescente tem a família como referência, um bom diálogo, uma boa convivência, uma boa comunicação, os primeiros a serem acionados são sempre os responsáveis legais, justamente a família. Eu tô aqui na rua e eu vou perguntar para as pessoas se elas conhecem ou não esse programa. Você conhece ou já ouviu falar sobre o programa Famílias Fortes? Não, nunca ouvi falar sobre ele. Você conhece o programa Famílias Fortes? Não. Conheço não. Não conheço, não. Esse daí conheço. Conhece? Conheço, se deixa falar assim, né? Mas não tenho muito conhecimento, muito, não sei explicar. O programa Famílias Fortes é um programa alocado nos CRAs do território, né? Esse programa tem como objetivo o fortalecimento de vínculo, fortalecimento de convivência familiar mesmo. Ele é voltado para as famílias, para os responsáveis, para as crianças, para os adolescentes. Esse programa tem como base estreitar os laços entre os familiares, melhorar a comunicação, melhorar a convivência, fazer um fortalecimento de vínculo para além da comunidade, mas o principal dentro de casa. As famílias podem achar esse programa no CRAs do território, nas escolas parceiras ou qualquer outro equipamento do município onde se encontra. Esse programa existe para ajudar você, pai, mãe de uma criança, de um adolescente na faixa etária de 10 a 14 anos, a melhorar a comunicação, a melhorar a relação com o seu filho, para ajudá-lo a se desenvolver melhor e estar afastado de tudo aquilo que pode prejudicar o crescimento. Sou Larissa, mãe da Alice e do Felipe. Nós participamos do programa Famílias Fortes e, pelo menos para mim, do meu ponto de vista, foi um divisor de águas, do qual, por mais que a gente já soubesse, né, educar, criar, é muito mais complexo quando a gente entende na prática mesmo como que funciona. Nós conseguimos hoje a nos comunicar melhor, não temos mais brigado. Eu aprendi a ouvir eles, aprendi a respeitar a opinião deles, por mais que para mim não seja tão válido, conta, né? Como mãe, a gente sempre quer o melhor para eles, então eu aprendi a ouvir e a respeitar mais os meus filhos. Eu sou a Alice, sou a filha da Larissa. Desde que eu comecei do projeto Famílias Fortes, eu percebi que uma mudança muito boa vinha acontecendo na minha família. Minha mãe não vem gritando mais com a gente, ela tenta sempre conversar na base do diálogo. A gente fez os acordos com as tarefas de casa, a gente tem tentado ter momentos em família juntos, tem evitado brigas. A gente percebeu que a gente não escutava um ao outro, agora a gente consegue conversar, consegue escutar o outro, tentar entender a opinião do outro. Eu acho que foi isso que o projeto Famílias Fortes trouxe pra gente. Famílias fortes não são famílias perfeitas. São famílias que aprendem a ouvir, cuidar e caminhar juntos.